Não é de São Cara, Paulo? não sou de São Paulo. Você Já é começa de- aí. Eu sou de Goiânia. Terrinha do sertanejo, da galera do Uai. Legal. Pô, tenho 26 anos, né? Eu tô morando aqui em São Paulo desde 2017, faz as contas, não sei, gente. 4 atrás. anos. Então, eu tô morando aqui desde 22 anos de idade, né? É isso, né, gente? Acho que é isso. Isso mesmo. Acho que é isso. 26 menos 4, 22. Exatamente. Isso é de mano. Pô, então, eu sempre linko muito com o fato de eu ter me assumido, porque eu acho que a minha história muda muito, assim, é tipo antes e depois de Cristo, assim, saca? Então, a minha história antes de me assumir é a luta pra me assumir e tem todos os meus sonhos e as minhas aspirações que eu sempre quis, desde 6 anos de idade, quando eu vi Avril Lavigne pela primeira vez. Eu lembro da disposição dos móveis, que eu tava na casa do meu primo, e eu vi Skater Boy pela primeira vez. Eu falei, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Eu quero ser igual ela, em cima do carro, toca a gravata. Eu fiquei tipo, caramba, eu quero muito ser isso. E eu fui muito impactada, e naquele dia eu decidi que... porque como é a imagem que eu lembro que tá vinculada ao meu sonho de cantar assim, então eu tenho certeza que provavelmente foi isso que marcou e me fez ter vontade de sonhar com isso. Então, desde os meus 6 anos de idade, eu sempre soube que eu ia viver da música. Eu falei, eu vou viver da música. E não tem outra opção pra mim. E não teve mesmo. Eu até cogitei e fiz, sei lá, menos de 3 meses de publicidade e propaganda. Menos de um semestre, eu realmente não me lembro o tempo que eu tinha feito, mas meio que pra passar o tempo, porque eu tinha que fazer alguma coisa pra me enquadrar nesse mundo que a gente vive. Mas não durou muito tempo. Não fez sentido não nenhum fez na sentido sua nenhum vida. na minha cabeça. Até esse momento, desses meses de faculdade, você já tinha alguma ligação? Você já fazia curso, já cantava? Já Então, tinha alguma... Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha começado... Se eu não me engano, eu já tinha começado a fazer os covers. Se eu não me engano, foi um pouco antes. Porque eu realmente sou muito perdida no tempo. Eu tenho a memória fraquíssima. Então, eu lembro de memórias muito específicas, de tempos muito específicos. Que eu sei que eu lembro... Quando eu lembro, parece que elas significam algo pra mim, assim. Sua memória é mais de ambientação. Tá ligado? Exato. Onde você tava. Tudo pra mim tem que ter um significado, eu acho, assim. Acho que isso que me move. Então, isso que me dificulta um pouco a minha jornada na vida, porque nem tudo tem que ter um significado, nem tudo eu preciso entender, e às vezes essa é a graça da vida, é você não entender. Filosofia. E aí, tipo, eu passei minha vida inteira, desde os meus 6 anos, assim, tentando entender a vida, e eu cresci num lar cristão, num lar evangélico, por assim dizer. Na verdade, meu pai não era, minha mãe era, então, eu cresci mais, assim, tendo... mais próxima da minha mãe, dessa parte. O que ela me ensinou era o que ela tinha de informação na época, que era a igreja, e isso era o certo, isso era o que me levaria a conquistar coisas boas na vida, a ser uma pessoa de bem na vida, enfim. A parada do tradicional, enfim, que a gente tá acostumado a ouvir, eu não aguento Conservador. mais. Toda essa coisa do conservadorismo e tal. E eu cresci nisso, assim, nesse ambiente, mas eu sempre fui muito diferente, assim. Você vê, com 6 anos, a minha referência já era Avril Lavigne. Então, assim, já não era uma referência na época de feminilidade, daquela coisa super, hiper feminina que na mesma época a gente tinha, vamos lá dizer lá, Britney Spears, que eu também não podia consumir porque era muito sexualizado. Sim. Pra mim, que era da igreja. E a Avril Lavigne era muito masculino. Pra mim, que tinha que ser feminina. É verdade. Então, tudo que eu ia de encontro, assim, eu me sentia um pouco culpada por gostar. Na sua escola tinha aquele lance de fazer cover? Tinha. Show de talentos? Tinha o show de talentos, eu sempre perdia. Não, mas quem que você Você queria... perdia o quê? A competição? Sempre! Quem? Você estudava com quem? Com a Ivete Sangalo, caralho? Como é que perdia a competição? Como é que tem competição com 10 anos de idade, bicho? Não. Mas você Cara, fazia mas o quê? é porque, olha, eu vou... Sabe por que eu te pergunto isso? Porque geralmente escolhia as músicas que as meninas não escolhiam. Na minha escola, as meninas queriam dançar Kelly Key. Faz todo sentido. E eu não queria. Eu queria fazer cover do CPM 22, eu juro por Deus. E aí eu fazia com os moleques, o cover do CPM 22 ficava Tudo. felizaça. Não, no meu caso... Era tipo, eu fiz aula de violão, era uma atividade extracurricular, assim, e daí tinha o Interfest, era uma coisa assim que chamava. Daí tinha de dança e de violão, e eu não fazia coral, então eu não necessariamente tinha que cantar. Então, como meu instrumento era violão, eu tava competindo pelo violão, e eu não sou instrumentista. Eu sempre quis cantar, eu fazia o violão mais porque eu queria cantar, e eu não queria fazer coral porque eu não queria ficar fazendo...
E era isso que era o coral lá da escola. Todo mundo cantava junto e eu queria sempre ser solo. Tipo capelinha de melão, né? E eu sempre queria ser solo. Então a única oportunidade que eu via disso era fazendo aula de violão. E aí no Interfest eu podia tocar o violão, só que aí eu fiz... E eu não podia competir solo, se eu não me engano, eu não lembro. Porque os solos eram muito bons, era aquela galera que fazia o solo, daí, tipo, não tinha como eu ganhar. E aí eu lembro que eu fiz uma... Que eu acho que era até com uma galera que eu toquei Velha Infância. Toquei tudo errado, perdi, óbvio que eu perdi. Só que eu não toquei sozinha também. Eu não tinha que cantar. Aí eu só toquei, então eu toquei, sei lá como é que Qualquer eu toquei. coisa. Faz muito tempo. Eu não sei. Até hoje eu não sei tocar Velha Infância, então naquela época eu não sabia. E aí, tipo assim, eu perdia. Daí eu lembro depois que eu tentei na guitarra cantar He Wasn't. Em outra época, eu não sei quantos anos eu tinha. He Wasn't, He Wasn't, perdi também. E foi essa, assim, a jornada da minha adolescência. Eu era muito tadinha. Galera da escola Era da muito DAI, tadinha, ótimo. olha o que vocês perderam de dar prêmio pra esse talento. Ou foi um encorajamento, tipo, Não, vamos melhorar. mas eu acho que eu era muito tímida. Você era tímida? Eu era muito tímida. Eu ainda sou um pouco assim, mas eu melhorei bastante. Mas até o The Voice eu era muito tímida, assim. Eu também acho. De uns 3 anos pra cá, sua evolução... Você sente isso? Ai, eu Você sinto. sabe disso, né? Eu sinto. Que a sua evolução de postura, de performance, de vocal... Ai, não fala isso que eu até... Eu meu juro, Deus. eu juro. Eu acho isso de verdade. Obrigada, mano. Não, Depois teve que você- ser. é, Imagina se eu ficasse preso. Nossa. Depois você vai contar como é que foi esse processo. Você falou, não, mano, vamos progredir, deixa eu melhorar isso aqui. Mas continue sua história da onde tava nem a parte sei. da igreja, É, conservadora. Então eu cresci nesse mood, nesse ambiente. O tempo inteiro. Então eu era muito envolvida na igreja, eu era muito envolvida nas células. Então, na igreja que eu participava, era uma parada que acontecia com muita naturalidade. Você entrar na igreja, você ir pro encontro e você se envolver na igreja, você ser líder de célula, você é líder em treinamento, aí você é líder de célula, aí depois você se torna discipulador, que é líder dos líderes. Aí depois você se torna, eventualmente você pode decidir, aí você vai ser pastor ou pastora, ou, sei lá, ministra de louvor, ou profeta, aquela coisa toda, né, que falam que deve ser as profissões, Caraca, sei lá, tem toda gospel. Não sei como é que uma é. hierarquia da E igreja. eu não conseguia me ver, eu sempre tive um problema em me ver nas 4 paredes, assim. Eu sempre tive um problema em me limitar. Sempre tive um problema muito grande, talvez por crescer sendo limitada. E eu sentia que as coisas que eu queria e me identificava eram muito distantes do que eu realmente podia, do que eu achava que podia. Então, assim, toda essa minha experiência, em toda a minha infância e adolescência, eu acreditava que gostar de menina era errado. Então, pra gostar de menina eu tinha que ser homem, eu queria ser homem quando eu era adolescente. Quando eu era menor, assim. Acho que antes um pouco de ter... Até um pouco antes de ter 13, 14 anos, porque eu já estava um pouco mais consciente. Eu já sabia... Você já com senti- 15 anos, eu já sabia. Você assim. já sabia e não sabia nominar ainda? Era Exato. uma coisa meio... Na minha infância era uma coisa meio assim. Abstrata. Era meio abstrato, porque eu pensava muito em meninas, era uma coisa que me chamava muita atenção. Só que eu também já tinha informação de que não podia. Então era tudo muito confuso. Você sentia, mesmo criança, a diferença da amizade, eu quero dizer assim, sabe? Porque normalmente quando a gente é criança, o que acontece entre meninas e meninos é ter briga, a gente odeia os meninos, as meninas odeiam os meninos, os Tô meninos tentando lembrar de meninos que eu... odeiam as meninas, porque meio que tem uma atração ali que a gente esconde na briga. Aí depois que né? passa lá pro, sei lá, pro 6º ano, pra 5ª série, aí começa... Aí começa o trelelê. Então, mas antes... eu acho que eu escondia muito bem, assim, de mim mesmo. Porque eu acho que as pessoas que me viam, assim, elas sabiam, de alguma forma, assim. Até quando a gente fala de estereótipo, assim, é uma coisa que fica meio que subentendido. Porque, como eu falei, eu achava que eu precisava ser homem. Então, ainda mais naquela época, o conceito de masculino e feminino ainda era mais do que hoje.